Em um tempo em que nada existia, nenhum som, nenhuma luz, nenhum sopro de vida, algo acontecia no silêncio absoluto da eternidade. Os antigos relatos falam de um antes do princípio, um período tão enigmático que nem mesmo o universo ousa registrar. Um período em que apenas um ser habitava tudo. E ao mesmo tempo, nada. Mas no coração desse silêncio havia movimento. Não movimento físico, porque não havia espaço. Não movimento temporal, porque o tempo ainda não tinha nascido. Era um movimento que nenhum olho humano jamais verá, mas que moldaria toda a existência. Alguns afirmam que, antes de qualquer estrela brilhar, antes do primeiro anjo cantar, algo extraordinário foi decidido. Algo que mudaria não só o destino do cosmos, mas o da humanidade inteira. Um decreto silencioso, firmado na eternidade e guardado apenas pelo próprio Deus. Um mistério tão profundo que, quando finalmente começou a ser revelado, tomou forma em luz, matéria, vida e propósito. E há um detalhe ainda mais intrigante. Esse mistério não diz respeito apenas à criação do mundo. Ele toca sua história, sua identidade e até o motivo de você existir hoje. Porque, segundo os antigos textos sagrados, você já estava nos planos dele antes de haver tempo para ser contado. O que realmente existia quando só Deus era Deus. O que acontecia no invisível antes do universo respirar pela primeira vez. E por que esse passado eterno ainda ecoa dentro de nós? Como se nossa alma reconhecesse algo familiar, mesmo nunca tendo estado lá? Essas respostas estão escondidas na eternidade. E, surpreendentemente, elas falam diretamente com você. Antes que existissem os céus, a terra, a luz ou mesmo a contagem do tempo, havia apenas o eterno. Um silêncio absoluto envolvia tudo. Não porque havia ausência de som, mas porque ainda não havia quem pudesse ouvir, falar ou respirar. O universo, como conhecemos, era inexistente. Não havia galáxias, nem poeira estelar, nem leis naturais. Era o nada, não o nada caótico, mas o nada absoluto. Um vazio que, paradoxalmente, estava cheio da presença absoluta de Deus. Essa realidade, embora impossível de ser completamente compreendida por mentes finitas, é o pano de fundo do que foi revelado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que vem antes disso é o campo sagrado do desconhecido, onde apenas o próprio Deus habitava. Deus não estava inativo nesse antes do princípio. Ele existia em plena consciência, em perfeita comunhão consigo mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilhavam uma unidade perfeita, uma essência indivisível, sem dependência de qualquer criação. Neste tempo sem tempo, não havia necessidade de nada externo, nenhuma carência, nenhuma solidão. Deus é e sempre será autoexistente, suficiente em si mesmo. A eternidade passada não era um vazio sombrio, mas um ambiente pleno da glória divina, invisível, imaterial e incompreensível aos olhos da carne. Este é o início do mistério, onde o mundo ainda não havia sido sonhado, mas Deus já era Deus. A ausência de criação não implicava em inatividade ou indiferença. Pelo contrário, tudo o que Deus é já existia em estado puro e absoluto. Seu amor, sua justiça, sua sabedoria e sua santidade estavam ali, não como ideias, mas como expressões reais da sua essência. O silêncio da eternidade era, na verdade, o santuário onde a majestade divina resplandecia sem espectadores. A grandeza de Deus, antes da fundação do mundo, não dependia de testemunhas para ser real. Isso nos confronta com uma verdade desconcertante. Deus não precisa de nós para ser glorioso, mas escolheu nos criar para compartilhar sua glória. Nesse cenário, onde nada existia a não ser Ele, estava o ponto de partida de todos os propósitos.
Nada foi feito por acaso ou impulsivamente. Os decretos divinos já estavam estabelecidos no coração do Eterno, não como decisões emergenciais, mas como planos eternos que aguardavam o momento exato para serem executados. A criação, portanto, não foi uma reação, mas uma expressão voluntária e planejada de um Deus soberano que já havia determinado tudo com sabedoria insondável, conforme revelado em Efésios capítulo 1, versículo 4, onde se diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando pensamos nesse silêncio primordial, é impossível não se maravilhar. Não era um vazio estéril, mas uma espera carregada de propósito. Uma calmaria que precede o estouro da vida. A eternidade que precede o tempo é o solo sagrado onde nasce a narrativa da existência. É nesse silêncio que a história humana foi gestada. Não éramos nem ideia em nossa própria mente, mas já vivíamos no pensamento eterno de Deus. E essa realidade muda tudo sobre como enxergamos nosso valor, nossa origem e nosso destino. Tempo é uma realidade que limita todas as criaturas, mas não o Criador. Antes que o tempo fosse criado, Deus já existia sem começo e sem fim. Ele é chamado nas Escrituras de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não porque ele tenha um início ou um final, mas porque ele está acima do tempo. Salmos capítulo 90, versículo 2 declara: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Essa verdade nos transporta para um conceito que desafia nossa compreensão. Deus não é afetado por ontem, hoje ou amanhã. Ele simplesmente é. Enquanto nós estamos presos à linha do tempo, passado, presente e futuro, Deus contempla tudo simultaneamente. Ele não se apressa, não se atrasa, não espera, nem se surpreende. Sua percepção do tempo é completamente diferente da nossa. O ontem, para ele, é tão claro quanto o agora. O futuro, já conhecido em seus mínimos detalhes. Isso nos mostra que nada o pega de surpresa, nenhum acontecimento é imprevisto aos seus olhos. Isso é revelador para aqueles que vivem ansiosos com o amanhã. O amanhã de Deus já é conhecido e governado por Ele. Na eternidade passada, Deus não estava sujeito a ciclos, mudanças ou processos. Não havia relógio nem calendário. Seu ser é imutável, constante, firme. Ele não evolui, não envelhece, não se aperfeiçoa, pois sempre foi perfeito. Isso também indica que sua fidelidade não depende do tempo, nem sua bondade se desgasta com o passar das eras. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E se hoje nos apegamos às promessas divinas, é porque temos a segurança de que aquele que prometeu vive fora das variações e oscilações que nos cercam. Interessante notar que o próprio tempo só passou a existir como parte da criação. A contagem dos dias começou com a separação entre luz e trevas, e o primeiro, houve tarde e manhã, só ocorreu depois que Deus falou, haja luz. O tempo, portanto, é uma criatura, não um criador. Ele nasceu do comando divino e será encerrado por esse mesmo Deus no dia em que tudo for consumado. Isso significa que o Criador olha para o tempo como um escultor contempla sua escultura. De fora, com domínio total sobre o começo, meio e fim. Quando refletimos que Deus existe sem tempo, somos chamados a confiar além das circunstâncias. A nossa fé repousa em um ser que vê o fim desde o princípio. Enquanto nós enxergamos com olhos limitados, Ele guia com sabedoria infinita. E ao lembrar que Ele habita a eternidade, nossa confiança deve crescer, pois sabemos que Ele nunca será apanhado desprevenido e jamais perderá o controle sobre os rumos da história. Antes de existir qualquer manifestação visível de poder, beleza ou criação, a glória de Deus já enchia tudo. Não havia seres para contemplar, nem mundos para refletir essa glória, mas ela existia em sua plenitude.
Era uma glória invisível aos olhos humanos, pois ainda não havia olhos para ver, mas real, intensa, completa. Essa glória não era um adorno, nem um atributo isolado. Era a própria expressão do ser de Deus, irradiando majestade desde toda a eternidade. Em João capítulo 17, versículo 5, Jesus menciona essa realidade ao dizer: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glória não estava limitada à luz, a som ou a qualquer forma física. Ela era espiritual, transcendental, ilimitada. Nenhum espaço a confinava, nenhuma criatura a media. E mesmo assim, ela era intensamente ativa, viva, abundante. Era a glória do amor perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo. Um amor que gerava honra, beleza, reverência e alegria dentro da própria Trindade. Essa é uma glória que não depende de aplausos, nem de reconhecimento externo, porque ela é autoexistente, assim como o próprio Deus. Na eternidade, a glória de Deus não estava sendo revelada a outros, mas isso não diminuía seu brilho. É como um sol que brilha em um universo vazio. Não há quem o veja, mas sua luz continua a irradiar com a mesma intensidade. A diferença é que a glória de Deus não precisa sequer de espaço para se espalhar. Ela é parte da sua natureza. Sua majestade, sua beleza, sua santidade, tudo isso era pleno antes mesmo de haver tempo, espaço ou matéria. E o fato de que essa glória é eterna mostra que Deus jamais foi incompleto. A criação do universo, portanto, não foi uma tentativa de Deus se glorificar, mas um transbordar natural de quem ele já era. O mundo foi feito para refletir uma glória que já existia. Nada do que foi criado adicionou algo à grandeza de Deus, mas sim revelou em formas tangíveis aquilo que já era invisivelmente glorioso. Ao formar estrelas, oceanos, florestas e seres vivos, Deus estava vestindo sua glória com cores, sons e formas. Mas o brilho original sempre existiu com ele, desde antes do princípio de todas as coisas. Pensar nessa glória invisível é reconhecer que tudo o que existe é um espelho pálido daquilo que é eterno. Cada ato de bondade, cada obra de arte, cada instante de beleza que experimentamos nesta vida é apenas um reflexo distorcido do que existe em plenitude em Deus. E saber disso nos convida a buscar mais do que os brilhos passageiros deste mundo. Nos chama a conhecer o Autor da glória, cuja majestade antecede todas as coisas e permanece para sempre. Antes que qualquer espaço fosse delimitado, antes que existissem coordenadas, céus, montanhas ou abismos, Deus habitava em sua própria glória. A questão onde perde o sentido quando se fala de um ser que não está contido em espaço algum, pois ele mesmo é o princípio de toda a existência. Deus não precisa de um lugar para estar, pois tudo o que existe passou a existir por meio dele. Como declarou o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso inclui o universo que ainda nem havia sido formado quando ele já era pleno em si. Não há registros bíblicos que descrevam um local onde Deus estava antes da criação. A própria ideia de lugar é fruto do mundo físico criado por ele. A morada de Deus, portanto, é o próprio Deus. Ele é seu próprio santuário, sua própria habitação. A linguagem humana tropeça aqui, pois não conseguimos pensar fora do conceito de espaço. Mesmo assim, é possível entender que, onde quer que a glória de Deus estivesse manifestada, ali era o centro de tudo. E esse ali não é um ponto no mapa, mas uma realidade espiritual incompreensível para quem ainda vive sob as limitações do tempo e da matéria.
Quando as Escrituras falam dos céus como trono de Deus, elas estão usando linguagem figurativa para nos ajudar a compreender a sua soberania. Em Isaías capítulo 66, versículo 1, está escrito: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Mas isso não significa que o céu é seu lugar de origem. Pelo contrário, o céu também foi criado. Deus estava antes dele e o excede infinitamente. Sua morada eterna é o próprio seio da Trindade, onde habita em luz inacessível, como afirma o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. A concepção de que Deus precisa de uma localização revela o quanto ainda projetamos sobre ele as limitações humanas. Deus não ocupa um lugar. Ele é o próprio fundamento do existir. Tudo que é espaço, distância ou localização foi criado a partir da sua vontade. Sua essência é espiritual, infinita e onipresente. Isso nos ensina que mesmo antes de criar o universo, ele era plenamente presente, não num ponto específico, mas em toda a plenitude do que significa ser. E essa presença não estava restrita, nem precisava se expandir, pois já preenchia toda a eternidade. Reconhecer que Deus não está limitado por moradas físicas é entender que sua presença não está condicionada a templos, montes ou geografias. Ele é o mesmo que habitava antes da fundação do mundo, e é o mesmo que habita dentro de cada coração que se entrega a ele. Esse entendimento nos desafia a buscar a Deus, não como alguém distante num lugar inatingível, mas como aquele que está sempre próximo, cuja glória habitava em si mesmo muito antes que qualquer espaço fosse concebido. Quando mergulhamos na eternidade passada, descobrimos uma presença constante, eterna e ativa: o Verbo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não surgiu na história em Belém. Ele já existia antes de haver qualquer história para ser contada. João capítulo 1, versículo 1, revela: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de mundos, anjos ou homens, o Filho já coexistia com o Pai, em perfeita unidade. Ele não era uma criação, mas o Criador, e todas as coisas foram feitas por meio dele, inclusive o tempo, a matéria e a própria vida. Essa presença do Verbo na eternidade é fundamental para compreender a Trindade. O Pai nunca esteve sem o Filho, nem o Filho sem o Espírito. O relacionamento entre eles é eterno, perfeito e absoluto. Antes que houvesse comunicação entre seres, havia comunhão entre as pessoas da Trindade. E essa comunhão era marcada por amor, sabedoria e glória. A encarnação foi apenas uma manifestação visível de uma realidade eterna. Cristo é eterno e sua glória já era compartilhada com o Pai desde sempre, como ele mesmo declarou em João capítulo 17, versículo 24. O Filho, na eternidade passada, não estava inativo ou esperando ser enviado. Ele já era ativo no propósito eterno de Deus. Era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, como afirma Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Isso significa que, mesmo antes do pecado existir, o plano da redenção já estava em curso na mente divina. O Verbo, que haveria de se fazer carne, já existia como o centro de todos os decretos de Deus. Ele é o fundamento de tudo, o princípio pelo qual tudo foi criado e para quem tudo existe. É difícil imaginar um filho que nunca teve início, mas é essa a grandeza do mistério. A eternidade do Verbo revela que Jesus não foi uma ideia de última hora, nem um plano B para reparar a queda humana. Ele sempre foi o plano original. Seu amor, sua entrega e sua missão fazem parte do caráter eterno de Deus. O Evangelho não começa na manjedoura, mas na eternidade. E isso nos mostra que a nossa salvação não depende de eventos aleatórios no tempo, mas de um propósito eterno que jamais poderá ser frustrado.
Conhecer a eternidade do Verbo nos ensina que o Cristo que adoramos não é uma figura histórica apenas, mas o eterno Filho que nos amou antes mesmo de existirmos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Saber que fomos pensados por Ele antes da fundação do mundo transforma a maneira como enxergamos nossa própria existência. Não somos frutos do acaso, mas parte de um amor que precede todas as eras. Na vastidão intocada da eternidade, onde nada físico existia e onde nem mesmo o tempo havia começado, o Espírito de Deus já pairava soberano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa descrição, apesar de ocorrer já no início da criação, revela algo profundo. O Espírito não surgiu na criação. Ele já estava ali, antes de tudo começar, ativo, presente, aguardando o momento de trazer forma ao informe e ordem ao caos. Ele era o sopro divino, prestes a gerar vida, onde antes só havia silêncio. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina, coeterna com o Pai e o Filho. Desde a eternidade, ele participava da comunhão da Trindade, glorificando o Filho e executando os propósitos do Pai. Sua presença antes da criação indica que o Espírito é o agente divino que transforma, vivifica e move. Antes que houvesse luz, ele já se movia. Antes que a palavra criadora fosse liberada, ele já estava presente, pronto para agir em perfeita harmonia com os decretos divinos. O mover do Espírito na eternidade revela que o plano de Deus sempre foi dinâmico, cheio de intenção e beleza. Ele não é um Deus distante, mas alguém que se inclina para interagir com a criação, moldando cada detalhe com precisão. O Espírito estava lá, não como espectador, mas como participante ativo no nascimento de tudo. Isso também nos mostra que a criação do universo não foi apenas um ato do Pai ou do Filho, mas uma obra trinitária, onde o Espírito teve papel essencial, trazendo estrutura ao que havia sido idealizado. Além disso, o Espírito Santo é aquele que conhece as profundezas de Deus, como afirma 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Isso significa que antes mesmo da existência dos mundos, ele sondava a mente divina, envolvido nas decisões eternas. Cada plano, cada detalhe da criação, cada aspecto da redenção, estavam todos guardados no Espírito, que os traria à tona no tempo exato. Ele é o depositário da sabedoria eterna, o canal pelo qual o invisível se torna visível. Entender a eternidade do Espírito Santo nos leva a reconhecer sua obra contínua, não apenas na criação, mas também em nossa vida. Aquele que pairava sobre o caos primordial é o mesmo que hoje transforma corações, regenera almas e guia os filhos de Deus. Ele sempre esteve presente, do princípio sem princípio até o nosso agora. E é Ele quem nos conecta ao que é eterno, nos dando acesso à comunhão que já existia antes que qualquer coisa fosse criada. Muito antes de o primeiro raio de luz rasgar as trevas do nada, os planos de Deus já estavam plenamente definidos. A Bíblia revela que o Senhor não age por impulsos ou improvisações. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, Paulo declara que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso nos conduz à compreensão de que mesmo antes da criação do mundo, havia um conselho eterno em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estabeleceram cada detalhe da história. Nada foi iniciado sem propósito. Cada ato criativo, cada acontecimento, cada ser foi previamente planejado por um Deus absolutamente soberano. Esses conselhos não foram reuniões formais como as que conhecemos no mundo humano, mas sim uma expressão perfeita da unidade trinitária. O Pai decidiu, o Filho concordou e o Espírito cooperou.
Houve um pacto eterno, um acordo dentro da própria Trindade, em que o plano da criação e da redenção foi traçado com absoluta harmonia. Esse conceito é muitas vezes chamado de Pacto da Redenção. E embora não apareça com esse nome nas Escrituras, suas evidências estão espalhadas por toda parte, como em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que afirma que fomos chamados segundo o propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nada do que existe foi fruto do acaso. Os conselhos eternos de Deus incluíram o surgimento do tempo, o nascimento das estrelas, a formação da terra, a criação da humanidade e até mesmo a vinda de Cristo como Salvador. Tudo foi pensado com sabedoria infinita. Até mesmo a cruz, que para muitos parece ter sido uma tragédia improvável, já estava nos planos eternos de Deus como o centro da redenção. O Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo, e sua entrega foi uma decisão voluntária do próprio Filho, alinhada com os desígnios do Pai. Entender que esses conselhos são eternos nos livra da ideia de que Deus está reagindo aos eventos da história. Ele não é um espectador que ajusta seus planos conforme as circunstâncias. Pelo contrário, ele é o autor soberano, e a história segue o roteiro que ele mesmo escreveu antes que qualquer linha do tempo fosse traçada. Essa perspectiva muda a forma como vemos a vida, o sofrimento, as promessas e até mesmo os nossos próprios erros. Nada escapa do plano divino, e mesmo o caos aparente está submetido ao que foi determinado com amor, justiça e perfeição. Quando confiamos que há conselhos eternos por trás de tudo, encontramos segurança. Saber que fomos incluídos nesses planos muito antes de existirmos revela o valor que temos para Deus. Não somos números nem peças descartáveis num universo impessoal. Fomos pensados, desejados e planejados por um Deus que, desde a eternidade, escolheu nos amar. E essa certeza nos ancora em tempos incertos, pois sabemos que a mão que escreve nossa história jamais erra o traço. A criação do universo não foi um ato impulsivo, mas o resultado da sabedoria que habita em Deus desde a eternidade. Antes que qualquer partícula de matéria fosse formada, a sabedoria já operava ao lado do Criador como uma artesã hábil e fiel. Em Provérbios capítulo 8, versículos 22 ao 30, a sabedoria é personificada dizendo: "O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras mais antigas." Essa descrição não é meramente poética. Ela aponta para uma realidade profunda. Tudo que foi criado foi moldado com exatidão por uma mente infinitamente sábia. Essa sabedoria não é algo separado de Deus, mas uma expressão de sua própria natureza. Ela estava com ele, operando na criação, ordenando o caos e estabelecendo limites, ciclos, leis naturais e beleza. Cada detalhe da realidade, desde os movimentos das galáxias até o funcionamento das células, revela uma mente que pensa em escalas infinitas. A sabedoria que precede os mundos é a mesma que governa todas as eras, que sustenta tudo pelo poder de sua palavra, como afirmado em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Mais do que uma inteligência técnica, essa sabedoria carrega propósito. Ela sabe o que faz e por que faz. Não há exageros nem faltas. Tudo que foi criado tem medida, peso e tempos certos. O mundo não surgiu por tentativa e erro, mas por um plano definido com clareza eterna. Isso nos ensina que Deus não é apenas poderoso, mas também profundamente sábio. Seu poder cria, mas é sua sabedoria que molda, organiza e sustenta. E essa sabedoria já existia, brilhando com perfeição antes de qualquer mundo ser chamado à existência. O próprio Cristo é identificado como a sabedoria de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Isso revela que a sabedoria eterna não é apenas um conceito abstrato,
mas uma pessoa, o Filho. Isso reforça a ideia de que o universo foi criado por meio dele e para ele. A sabedoria, portanto, não está apenas no design da criação, mas também no propósito da redenção. A cruz, aos olhos humanos, pode parecer loucura, mas é ali que a sabedoria de Deus se manifesta em sua forma mais sublime. Saber que há uma sabedoria eterna por trás de todas as coisas muda nossa postura diante da vida. Em vez de temer o desconhecido, podemos confiar em quem tudo sabe e tudo vê. Quando enfrentamos caminhos escuros ou decisões difíceis, podemos clamar por essa sabedoria que esteve presente antes do mundo e que agora está disponível para nos guiar. Ela não é fria nem distante. É uma sabedoria que ama, que busca o bem e que conduz todas as coisas para a glória do Criador. Antes do haja luz, havia uma realidade densa, misteriosa, sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, versículo 2, descreve esse cenário inicial com precisão. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa condição caótica, contudo, não era um erro nem uma falha no plano de Deus. Era o estado inicial da criação. Um universo ainda em processo de formação, aguardando a palavra do Criador para ganhar estrutura, beleza e direção. Nesse momento, a matéria existia, mas ainda não possuía sentido ou ordem. Esse estágio revela algo profundo sobre o modo como Deus age. Ele começa a criação não com perfeição acabada, mas com potencial bruto. Ele cria o material antes de formar o significado. Isso ecoa um padrão que se repete ao longo de toda a história. Deus frequentemente começa com o informe para depois moldar. Ele age do caos à ordem, da escuridão à luz, do nada ao tudo. Isso não apenas mostra sua habilidade, mas também sua paciência e seu método divino de trabalhar por estágios. O fato de a criação ter começado sem forma nem luz também é simbólico. Mostra que a matéria, por si só, não tem valor até que seja tocada pela palavra e pela presença de Deus. A luz só veio quando ele falou. Isso aponta para uma verdade espiritual. A ordem e o propósito só são encontrados quando Deus intervém. A criação estava lá, mas inerte, silenciosa, escura. Foi o mover do Espírito e a voz do Pai que trouxeram significado. Sem Deus, tudo é vazio, mesmo que exista fisicamente. Essa fase inicial da criação também reflete a condição do ser humano sem Deus. Existimos, temos forma, mas sem o toque do Criador. Permanecemos sem direção e cheios de trevas. O mesmo Espírito que pairava sobre o abismo é aquele que hoje paira sobre corações confusos, pronto para trazer luz, vida e transformação. A criação, portanto, não é apenas um evento passado, mas um retrato contínuo do agir de Deus em restaurar o que está sem forma e vazio. Pensar em um universo sem forma nem luz nos leva a admirar ainda mais a beleza da criação final. Deus não se contenta com o caos. Ele começa ali, mas jamais termina ali. A realidade fora da matéria nos ensina que mesmo o que parece estar perdido e confuso pode ser transformado pelo poder criador de Deus. E essa esperança é tão real hoje quanto era no princípio dos tempos. Antes que existisse qualquer criatura para reconhecer sua autoridade, Deus já reinava. Seu trono não depende de aclamação, sua soberania não exige um povo para ser validada. O Senhor era rei muito antes de haver súditos ou territórios. Sua majestade é eterna, anterior à criação, e seu domínio independe de espaço e tempo. O Salmo capítulo 93, versículo 2, declara: Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Isso revela que o reino de Deus não começou com a criação, mas sempre existiu como uma extensão do seu ser. A ideia de reino, para nós, está ligada a estruturas visíveis, castelos, fronteiras, exércitos,
Mas o reino de Deus, na eternidade, era um reinado absoluto baseado em sua natureza e glória. Mesmo sem mundos formados, ele já exercia autoridade plena. A criação foi uma expressão desse governo, não o início dele. Cada ordem dada no processo criativo foi um reflexo do seu domínio. Ele falou, e tudo foi feito. Nada poderia resistir ao seu decreto, pois tudo o que passou a existir só existiu porque o rei ordenou. Na eternidade passada, não havia rebeldia, oposição ou pecado. A autoridade de Deus era exercida com perfeita harmonia, não porque fosse imposta com força, mas porque não havia nada fora da vontade dele. Isso nos ajuda a entender que o reino de Deus é, antes de tudo, uma realidade espiritual, fundamentada em justiça, paz e santidade. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem dizendo, venha o teu reino, em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele estava clamando pela manifestação de algo que sempre existiu, mas que ainda não havia se revelado plenamente na terra. Esse reino eterno também é o fundamento de nossa esperança. O trono de Deus não é ameaçado por circunstâncias ou mudanças históricas. Mesmo quando o mal parece prevalecer no tempo presente, o Rei Eterno permanece sentado, governando com sabedoria e poder. Tudo caminha para a consumação de um reino visível, onde aquilo que sempre foi verdade na eternidade se torne realidade plena diante dos olhos de toda criatura. O domínio de Deus não está sendo construído, mas será plenamente revelado no tempo certo. Compreender que Deus já era rei antes da criação nos leva a confiar na firmeza do seu governo. Nada escapa ao seu controle, e tudo está subordinado ao seu propósito soberano. O mesmo trono que existia na eternidade é o que governa nossos dias. E quando o coração humano se submete a esse reinado, ele passa a experimentar desde agora a ordem e a paz que caracterizam o governo do Eterno. Na eternidade, antes da criação, tudo era puro, incontaminado, absolutamente santo. Não havia maldade, tristeza, angústia ou separação. O pecado ainda não havia sido concebido e o universo ainda não conhecia a dor. Essa realidade é difícil de imaginar, porque vivemos num mundo profundamente marcado pela presença do mal. No entanto, quando Deus existia sozinho, em sua perfeita comunhão trinitária, o mal era inexistente, simplesmente porque nada havia fora de Deus. E como afirma 1 João capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A ausência do mal revela algo fundamental sobre a essência divina. Ele é bom em sua totalidade. Não existe sombra de maldade, nem inclinação para o erro em Deus. Sua santidade é absoluta, e tudo o que procede dele é perfeito. O mal não surgiu de sua natureza, nem foi parte de seus decretos eternos como algo essencial. O mal entrou no mundo como resultado da escolha de criaturas que se desviaram da bondade original. Antes disso, havia apenas plenitude, harmonia e verdade. É importante entender que o mal não é uma substância criada, mas uma corrupção do bem. Ele não é uma força igual e oposta ao bem, mas sim a ausência da bondade divina. Como a escuridão é a ausência de luz, o mal é o afastamento de Deus. Isso significa que na eternidade passada, onde Deus era tudo e estava em tudo, não havia espaço para corrupção. A criação, ao surgir, recebeu essa marca de perfeição, e o Éden foi um reflexo temporário daquela harmonia eterna. Essa realidade sem pecado também nos mostra o contraste entre o que Deus é e o que nos tornamos. O plano original não incluía a morte, o sofrimento ou a rebeldia. Tudo isso são distorções posteriores, frutos de escolhas livres, mas contrárias ao propósito eterno. Ainda assim, mesmo conhecendo o futuro da criação, Deus decidiu seguir com seu plano. Ele sabia que o mal surgiria, mas também sabia que o amor triunfaria.
Isso mostra que a redenção não foi um remendo, mas uma revelação ainda mais profunda do seu caráter. Pensar num tempo sem pecado nos leva a desejar com mais intensidade a restauração de todas as coisas. Esse anseio pelo retorno à pureza original é, na verdade, um eco da eternidade colocado dentro de nós. Fomos criados para viver na presença de um Deus sem trevas, e mesmo que hoje lutemos contra o mal em nós e ao nosso redor, o fim da história aponta para um reencontro com essa realidade sem pecado, onde Deus será tudo em todos. Em meio ao silêncio primordial, antes que o mundo visível ganhasse forma, houve um momento em que Deus criou seres espirituais, os anjos. Eles não são eternos, pois apenas Deus possui eternidade em si mesmo, mas sua existência antecede a criação material. Jó, capítulo 38, versículos 4 ao 7, relata que as estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, quando os fundamentos da terra foram lançados. Isso indica que os anjos já existiam antes da fundação do mundo e testemunharam com alegria a obra criadora de Deus. Esses seres celestiais foram criados para servir, adorar e executar os propósitos divinos. São mensageiros, guerreiros, guardiões e adoradores diante do trono. Cada um foi criado com uma função específica, numa hierarquia perfeita, refletindo a ordem e a beleza da mente de Deus. Não são humanos glorificados, nem espíritos de mortos. São criaturas distintas, espirituais e poderosas, criadas em um estado de pureza e submissão. Sua criação também foi parte dos conselhos eternos, e sua existência serve como testemunho da diversidade criativa do Senhor. Durante a eternidade passada, os anjos viviam em perfeita harmonia com Deus, sem pecado ou divisão. Era um tempo de adoração incessante, de serviço voluntário e de alegria plena. A glória de Deus era contemplada por olhos que nunca haviam visto trevas, e seus louvores enchiam os céus. Essa realidade reforça que o universo invisível já era pleno muito antes do universo físico surgir. Havia atividade, música, comunicação e missão, tudo em perfeita obediência ao Criador. A criação dos anjos também revela que Deus ama a comunhão. Embora sendo autossuficiente, ele decidiu criar seres com quem pudesse se relacionar. Essa inclinação para a comunhão, expressa primeiro nos anjos e depois na humanidade, mostra que o coração de Deus é relacional. Ele não deseja solidão, mas alegria compartilhada. E ao criar os anjos, ele deu início a uma família espiritual, que mais tarde seria expandida com a criação do homem. Saber que os anjos foram criados antes de nós também nos ensina sobre humildade. Eles são mais antigos, mais poderosos e conhecem a Deus em dimensões que ainda não alcançamos. No entanto, mesmo com toda a sua glória, a salvação em Cristo foi destinada a nós, não a eles. Isso revela o imenso valor que Deus atribuiu à humanidade e também nos lembra de que há uma realidade espiritual ativa e presente ao nosso redor, composta por milhões de seres criados para glorificar ao Eterno. Em meio à ordem e beleza do céu, houve um momento decisivo em que o mal se manifestou pela primeira vez. Não foi na terra, nem no coração humano, mas no íntimo de um dos mais belos e poderosos anjos criados, Lúcifer. Embora tenha sido criado perfeito, repleto de sabedoria e formosura, seu coração se exaltou contra o Criador. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, está escrito: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa passagem, embora se refira simbolicamente ao rei de Tiro, é amplamente reconhecida como uma descrição do anjo caído. Lúcifer ocupava uma posição singular entre os anjos. Era descrito como querubim da guarda, coberto de pedras preciosas, andando no meio das pedras afogueadas.
Sua beleza não era apenas exterior, mas refletia a glória com que havia sido adornado pelo próprio Deus. No entanto, essa mesma glória tornou-se sua ruína. Em Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 14, ele expressa seu desejo. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de ser igual a Deus foi a raiz da rebelião. A queda de Lúcifer foi o primeiro rompimento com a perfeição da criação. O mal não foi criado por Deus, mas surgiu de uma escolha livre de uma criatura que desejou ultrapassar os limites que o Criador estabelecera. Essa rebelião não ficou isolada. 1/3 das hostes celestiais foi arrastado por ele, como aponta Apocalipse capítulo 12, versículo 4, numa linguagem simbólica, mas reveladora. O céu, antes pleno em adoração e harmonia, agora conhecia a presença da desobediência. É importante destacar que essa queda ocorreu fora do tempo cronológico humano. Ela aconteceu em um ponto da eternidade já marcada pela existência dos anjos, mas antes da tentação no Éden. Isso explica por que a serpente já aparece em Gênesis capítulo 3 como um inimigo astuto. Lúcifer, agora Satanás, já havia caído e trazia consigo sua oposição ao plano divino. A história humana, portanto, se inicia em um campo de batalha espiritual já em andamento, onde a presença do mal é real, mas não soberana. Refletir sobre a queda de Lúcifer nos lembra que nem mesmo a maior glória criada é imune à corrupção quando se afasta de Deus. O orgulho foi o estopim da ruína, e ele continua sendo uma das principais armadilhas na caminhada da fé. Se até um querubim exaltado foi vencido pela vaidade, quanto mais devemos vigiar nossos corações. O mal que surgiu no céu é combatido na terra por meio da obediência e da humildade diante do Deus eterno. Em um ambiente de perfeita comunhão e autossuficiência, surge a grande pergunta: o que motivou Deus a criar? Ele, que nada precisava, decidiu dar existência ao tempo, ao espaço, às galáxias, aos anjos e ao ser humano. A resposta não está em uma carência, pois Deus não tem faltas. A motivação da criação está enraizada no amor transbordante que já existia dentro da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em plena comunhão, desejaram compartilhar essa glória, permitindo que outros seres a contemplassem e participassem dela. Romanos capítulo 11, versículo 36, declara: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A criação, portanto, não é um experimento nem uma necessidade, mas uma expressão de generosidade. Deus quis revelar a beleza de quem Ele é por meio de obras que o refletissem. Cada elemento criado é um espelho, ainda que limitado, da grandeza divina. Os céus proclamam sua glória, como declara o Salmo capítulo 19, versículo 1, e o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, com capacidade de pensar, sentir, amar e escolher. Tudo isso é expressão do desejo de compartilhar o que já era pleno em Deus. Outro ponto essencial é que a criação é um palco para a manifestação dos atributos de Deus. Sua justiça, misericórdia, poder e fidelidade, por exemplo, poderiam permanecer ocultos se não houvesse um contexto onde se revelassem. Ao criar, Deus abriu caminho para que esses atributos se tornassem conhecidos. O plano da redenção, pensado antes da fundação do mundo, também é fruto desse desejo de manifestar sua graça e amor. O ser humano, mesmo após a queda, continua sendo alvo desse propósito eterno. Ao decidir criar, Deus também estava demonstrando sua soberania. Ele não foi influenciado por fatores externos, nem pressionado por necessidades internas. Criar foi um ato absolutamente livre. Isso reforça a ideia de que tudo o que existe tem propósito. Não há acidente nem sobras na criação divina. Cada detalhe foi intencional,
cada ser, cada elemento, cada ciclo da natureza tem um papel na grande sinfonia que exalta o Criador. Entender essa motivação nos aproxima do coração de Deus. Não fomos criados por acaso, nem para preencher um vazio divino. Fomos chamados à existência para conhecer, amar e refletir aquele que nos criou. Isso confere sentido à vida e dignidade ao ser humano. Deus criou porque desejava compartilhar sua alegria, sua luz e sua glória. E ainda hoje esse convite permanece. Sermos participantes dessa realidade eterna que começou muito antes do primeiro dia da criação. Quando olhamos para a eternidade antes da criação, não estamos apenas explorando um mistério antigo, mas tocando numa realidade que ecoa em nosso presente. Tudo o que somos, fazemos e esperamos está ancorado em um Deus que é eterno, imutável e soberano. Saber que fomos desejados antes do tempo nos dá um senso de valor e pertencimento que nenhuma conquista humana pode oferecer. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci." Essa verdade é válida para cada um de nós. Existimos primeiro no coração de Deus. A compreensão da eternidade também nos ensina a viver com perspectiva. Enquanto muitos vivem presos ao imediato, ao urgente, ao visível, o crente é chamado a olhar além, a viver com os olhos fixos naquilo que é eterno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos encoraja: "Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas." Quando entendemos que viemos da eternidade e caminhamos para ela, nossas escolhas ganham outro peso, e nosso tempo é redimido. O conhecimento de que Deus já havia nos incluído em seus planos eternos antes da fundação do mundo traz consolo em meio às incertezas. A vida pode parecer caótica, mas ela segue um roteiro escrito por um autor que conhece o fim desde o princípio. Isso nos ensina a confiar mesmo quando não compreendemos. O Deus que estava no silêncio eterno continua presente nas dores do agora. E isso muda a forma como enfrentamos crises, perdas e desafios. Estamos nas mãos daquele que sempre existiu. Além disso, esse eco da eternidade desperta em nós um senso de missão. Fomos criados com propósito, e viver como se a vida fosse apenas um intervalo entre o nascimento e a morte é ignorar nossa origem divina. Fomos chamados para refletir a glória de Deus, para viver em comunhão com Ele, para espalhar sua luz. Cada ação, cada palavra, cada decisão pode reverberar na eternidade quando alinhada com o propósito eterno do Criador. A vida cotidiana, por mais comum que pareça, é o campo onde o eterno toca o temporal. Por fim, essa consciência nos prepara para o futuro. A eternidade não está apenas atrás de nós, mas também à nossa frente. O mesmo Deus que existia antes de tudo nos aguarda no fim de todas as coisas. E para os que creem em Cristo, essa eternidade não será de silêncio ou escuridão, mas de plenitude, luz e comunhão. O mundo antes da criação nos revela não só de onde viemos, mas para onde estamos indo. E isso nos convida a viver com reverência, esperança e profunda alegria. À medida que você escuta essas verdades que vêm da eternidade, permita que esse momento também ecoe dentro do seu coração. Compartilhe nos comentários o que mais tocou sua alma. Suas palavras podem fortalecer alguém que busca respostas há muito tempo. Se sentir que este conteúdo trouxe luz ao seu dia, envie para um amigo ou familiar que precisa dessa mesma esperança. E caso ainda não faça parte da nossa comunidade, considere se inscrever. Juntos, seguimos descobrindo os mistérios divinos com serenidade, profundidade e fé.